Nós vamos agora dar prosseguimento no culto, ok? Obrigado, Marcos, com o sermão da Palavra de Deus. Como eu falei na escola local, o pessoal é diferente, né? Carlos Nils? Só um pouquinho, que minhas coisas voam tudo aqui. Até gosto de dentro, estou com calor, mas não dou conta. O tema do sermão de hoje é o seguinte: a necessidade da oração perseverante para crescermos na comunhão com Deus. A necessidade da oração perseverante para crescermos na comunhão com Deus. Ok? Mas o que é orar? Não é? Orar é falar com Deus. Orar é adorar ao Senhor com palavras, mas também com toda a sua alma, com todo o seu coração. Não é? Orar é confessar a Deus todos os seus pecados e suas fraquezas. Orar é pedir perdão ao Deus Todo-Poderoso e clamar a sua força espiritual, como o Everton disse, para prosseguirmos. Orar é render graças ao Senhor por tudo que Ele faz, por tudo que Ele permite acontecer e também por aquilo que Ele não permite acontecer. Orar é suplicar o favor do Senhor para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Uma vez que temos falado aqui sobre comunhão, nesse ano de 2018, nós entendemos que perseverar na oração é algo fundamental nesse processo de comunhão com Deus. A gente precisa estar atento a isso. A gente precisa estar alerta a essa necessidade da nossa alma, do nosso ser. Ok? Quando oramos, quando perseveramos na oração, nós crescemos na comunhão com Deus. Nós nos aproximamos de Deus. Então, precisamos perseverar na oração, muito mais do que a gente imagina. Carecemos desesperadamente de orar cada vez mais e cada vez mais profundamente. Precisamos aprimorar a nossa oração, deixar de orarmos apenas superficialmente. Não estou falando de oração pública, estou falando de oração particular mesmo, você e Deus. Precisamos gastar, entre aspas, investir mais tempo na presença de Deus, com temor. Nós precisamos mais de Deus em nossas vidas. Hoje estudaremos 3 textos diferentes que dão apoio à seguinte verdade: necessitamos perseverar em oração para crescermos em comunhão com Deus. Hoje nós vamos ler 3 versículos diferentes, ok? Apenas 3 versículos que vão mostrar essa real necessidade de orarmos e de perseverarmos na oração, ok? Então eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia comigo em Lucas 18, versículo 1. Mas eu quero convidar 2 irmãos aqui em especial, o presbítero Westerman, 1 Tessalonicenses 5,17, e presbítero Carlos, Colossenses 4,2. A igreja pode abrir comigo em Lucas 18, versículo 1. Amém? Então, antes da gente
ler. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu de comunicarmos com o Senhor. Obrigado porque o Senhor permitiu, e o Senhor permite que a gente fale contigo, Deus, por meio do que a gente chama de oração. A gente possa aprender, Deus, sobre essa verdade, sobre essa necessidade, Deus, que nos aproxima do Senhor, que nos mantém unidos, ligados com o Senhor nessa noite. Fala aos nossos corações, querido Deus, em nome de Jesus. Amém. Então vou pedir primeiro o presbítero Westerman para ler para nós, 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sem cessar. Amém. Olha só, nós temos aqui algumas traduções diferentes, né? Você viu que ele já leu uma tradução um pouquinho diferente. Orai sem cessar. Nós temos algumas que dizem orem continuamente, orem constantemente, orem sempre. Nunca deixem de orar. É um dos versículos mais curtos da Bíblia, não é? No entanto, é um dos mais profundos. Muito amado, muito conhecido esse versículo. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Daqui a pouco eu vou chegar lá no Lucas 18, tá? Então eu vou falar de 3 versículos diferentes aqui. Meus irmãos, nesse versículo, Paulo, ele desafia a igreja de Tessalônica a formarem o hábito da oração. Não é que ele está falando que eles tinham que começar a orar às 6 horas da manhã e parar meia-noite, ou nem parar, continua orando. Não é isso que ele está falando. Ele está falando de um hábito. Formem um hábito de orarem sempre, continuamente, constantemente. Ele desafia a igreja a estar sempre na presença do Senhor em oração. Ele quer fomentar, ele quer promover, ele quer estimular em seus corações um espírito de oração, um hábito de orar, uma prática contínua de falar com Deus. Nós temos estudado Efésios, lá em Efésios 6,18 diz: orando em todo tempo no Espírito. Paulo cita esse versículo para a igreja de Éfeso também. Paulo ele repete essa necessidade de oração em várias de suas cartas. Devemos, meus irmãos, nos disciplinar, nos organizar para orar melhor. Sabe, a gente precisa separar momentos específicos de oração. Momentos em que nós não seremos interrompidos. Estaremos diante da presença de Deus, sem ter que ficar olhando para os filhos, de dar satisfação para a esposa, para o marido, onde você pode só estar com Deus. Onde você pode rasgar o seu coração, derramar as suas angústias, as suas ações de graça. Falar: ó Senhor, talvez esse tempo vai ser de manhã bem cedo, antes de sair para as atividades. Talvez será à noite, ao final das atividades. Talvez será aos 2. Talvez será na madrugada, por que não? Mas a gente precisa formar um hábito cotidiano de um momento de oração onde a gente pode falar com Deus sem interrupção, sem pressa. Estar com Deus, falando prazerosamente com Deus. A gente também pode agradecer a Deus em momentos específicos do dia. Olha, a gente vê na palavra de Deus Jesus agradecendo a Deus pelo alimento. A gente precisa formar esse hábito de lembrar que tudo que acontece na nossa vida é graça de Deus ou é misericórdia de Deus, permissão de Deus. Vamos agradecer a Deus pelo alimento, por cada alimento, por cada pedaço de pão que a gente come. Ó Deus, obrigado, porque se eu comprei esse pão, é que o Senhor me deu recurso para isso, ou que o Senhor nos concedeu isso. Obrigado pelo seu amor, não é? Talvez antes de começar o dia de trabalho, obrigado porque eu tenho um trabalho, eu tenho como obter recursos para sustentar a minha família.
Ou talvez você não trabalha fora, mas cuida do seu lar. Obrigado porque eu tenho esse lar para cuidar, Senhor. Obrigado porque eu posso preparar esse almoço para minha família, esse jantar, Senhor. Abençoa que esse almoço saia bem gostoso, Senhor. Para fazer a minha família feliz, para fazer ela senti-la bem, sentir que eu amo essa família. Por que não orar assim? Por que não orar a Deus antes de começar a aula? Obrigado porque eu tenho a escola para eu estudar, Senhor. Não só no dia da prova. Oh Deus, hoje eu tenho prova. Mas todos os dias. Obrigado porque eu tenho um lugar onde eu possa aprender, onde eu possa desenvolver intelectualmente. E talvez amanhã eu vou conseguir um trabalho porque hoje eu tenho uma escola. Obrigado por isso também, Deus. Mas também nós vamos aprender a orar em momentos que vão surgir ocasiões que você não está preparado, não é? Às vezes você cruza com uma pessoa no seu dia e você fala para a pessoa, peraí, eu quero orar por você. Vamos orar juntos, não é? Ou às vezes você está falando do amor de Jesus para alguém, eu quero orar pela sua vida. Espera aí, não vai embora não, ore por essa pessoa. Talvez na pausa que você tem no seu trabalho, na sua escola, você quer fazer uma oração por alguma coisa que aconteceu naquele momento, não é? Que te pegou de surpresa, talvez pela sua própria vida. Ó Deus, acalma meu coração, que aconteceu um acidente. Carlos, você está calmo, né? Calma. Então, Senhor, acalme nossos corações. Porque às vezes, aconteceu, batida de carro, situações, ó Deus, acalme nosso coração. Ou às vezes até durante o seu trabalho, não sei com o que você trabalha, aliás, todos vocês trabalham, mas às vezes lá no seu trabalho você tem condição de orar. Ó Deus, obrigado porque eu estou aqui sentado nessa janelinha, olhando os carros passarem, Obrigado que o Senhor me deu esse lugar, Abençoa, protege esse lugar, porque se for depender de mim, Devemos buscar um coração, sabe como, irmãos? Devemos buscar um coração que tem sede de falar com Deus, sabe? Um coração que é faminto por depositar diante de Deus a sua vida, sabe? Aquele coração que parece que fica louco para orar, fala, Deus, eu quero lançar minha alma diante do teu altar, eu estou com saudade de falar contigo, Um coração que quer agradecer a Deus, pelas coisas boas, mas também pelas coisas difíceis, porque Deus é comigo, Deus está comigo. Um coração que reconhece, que confessa os seus pecados, fala, ó Deus, eu estou aqui orando agora para confessar ao Senhor, porque eu estou preso nesse pecado, eu preciso vencer esse pecado, Senhor, me ajuda a superar isso em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, porque eu falei para o Senhor que eu ia melhorar, mas eu continuo nesse pecado, Senhor, me ajuda. Às vezes é uma mentira, às vezes é a sua língua, às vezes são seus olhos. Um coração que se lança para interceder por outras pessoas, ou até mesmo por sua própria vida. Um coração que tem prazer em intercessão. Um coração que simplesmente quer dizer para Deus o que Ele é. Deus, eu quero orar porque o Senhor é bom. Eu quero orar porque o Senhor é um Deus de amor. Eu tenho experimentado o seu amor. Porque o Senhor é o Deus da paz. No meio de todas essas turbulências, eu tenho experimentado a sua paz. Isso é adorar a Deus. Devemos buscar esse coração. Ok? Então, precisamos de um coração que tenha prazer. Lembra dessa palavra? Prazer em falar com Deus. Às vezes eu converso com pessoas que falam, que reconhecem para mim, olha, eu passei o dia e não orei nem uma vez. Quero desafiar você, tenha prazer na presença de Deus, prazer em falar com Deus, em começar o dia com Deus, continuar o dia com Deus, terminar o dia com Deus, porque Ele não te abandona. Não se esqueça dele, ok? O segundo texto, eu vou pedir o meu irmão Carlos fazer a leitura para a gente lá em Colossenses 4:2. Perseverai na oração, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Obrigado, irmão. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Esse trecho
ele também pode ser lido de outras formas, né? Em outras traduções. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Bonita essa, né? Perseverar é dedicar-se, não é? Outra tradução diz: continuem a orar. Perseverar tem essa ideia de não parar. Continuem a orar, vigiando em oração, com ações de graça. Não é? E ainda outra tradução diz: persistam na oração, vigiando nela, numa atitude de gratidão. Perseverar na oração é apegar-se a ela, é persistir corajosamente. Precisa coragem para perseverar. Precisa vontade para perseverar, não é? Romanos 12:2, ele também cita para a gente que para sermos na oração perseverantes. Paulo, ele cita esse trecho aos romanos, na carta aos romanos, para que eles sejam perseverantes na oração também. Oração exige dedicação, esforço, sacrifício, amor, devoção. Reflete algo contínuo, algo constante, algo incessante. Assim precisam ser as nossas orações. Orar sem cessar, meus irmãos, não confundam. Não significa repetir palavras ou frases dezenas de vezes ou centenas de vezes. Jesus criticou os líderes religiosos porque eles faziam vãs repetições, como se fosse um mantra. Palavras mágicas que você fala e de repente, plim. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou um padrão, um modelo de oração. Não necessariamente algo para você falar, amém. Não é isso. Não que seja errado orar, por exemplo, o Pai Nosso, nas palavras de Jesus. Desde que você pense em cada palavra que você está falando. O problema, às vezes, de orar uma oração já feita, é você decorar aquela oração de tal forma que você nem pensa no que você está falando. Isso Jesus condenou. Isso é uma vã repetição. É repetir coisas que não fazem sentido, porque você não pensa naquilo. Então não é isso perseverar em oração. Tá? Dedicar-se à oração envolve mais do que a boca, ou mesmo mais do que a mente. Dedicar-se à oração envolve um coração cheio de amor, cheio de temor, que se entrega, que busca, que anseia mais de Deus. Isso é oração. Outro aspecto da oração que esse versículo destaca é a vigilância. Temos aqui dois porteiros, né, que entendem de vigilância, né? A vigilância é algo que tem muita relação com oração. Jesus já ensinou isso, não é? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está lá em Mateus 26:41. Devemos estar alertas enquanto oramos, enquanto vivemos em oração, não é? Ao orarmos, devemos manter o foco naquilo que a gente está falando. Você já se pegou orando e de repente você não sabe nem o que você está falando? Porque você começa a pensar em outra coisa e você se perde durante a oração. Pior, oração coletiva, né? Às vezes a gente nunca aprendeu sobre isso. Se você não aprendeu, eu quero te falar hoje. Quando você está orando com outras pessoas, quando a outra pessoa está orando, você também está orando com aquela pessoa. Então não levante e sai. Não levante e saia durante a oração. A não ser que seja estritamente necessário, né? Porque você está falando com Deus. Imagina você falando com o presidente e de repente... Que falta de respeito é essa? Né? Você está falando com Deus. Se o seu irmão está falando com Deus, você também está falando com Deus. Então participa da oração. Não é? A não ser que seja estritamente necessário, urgentemente, impossível ficar ali. Né? E às vezes, quando o outro irmão está orando, a nossa mente está lá no amanhã, né? Tem que levantar que hora, eu tenho que pagar isso, eu tenho que... Disciplina sua mente, ó Deus, me ajuda. Se eu falar para você que eu nunca fiz isso, é mentira, eu tenho dificuldade, todos temos. Principalmente se a gente está numa reunião de oração longa, né? Os mais novos têm ainda mais dificuldade de focar.
né? Por falta, às vezes, de hábito mesmo. Então a gente vai se acostumando com isso. A hora que você sente que você está distraindo, você fala, opa, volta para cá, mente. Deixa eu prestar atenção nas palavras do irmão, da irmã e estou acompanhando. Né? Isso é orar, é manter o foco, vigilância. Não é? Também tem outro aspecto dessa vigilância, manter o foco nas coisas espirituais, na vida espiritual. Porque às vezes a gente só ora pelas coisas desse mundo. A gente ora pelo trabalho, a gente ora pela saúde, a gente ora pelo casamento, a gente ora... Mas a gente às vezes não ora para Deus santificar a nossa vida. A gente não ora para Deus nos fortalecer espiritualmente. Igual Paulo orou pelos Efésios. A gente não ora para a gente ter discernimento espiritual, para a gente vencer pecados. Né? A gente também precisa focar, manter um objetivo na vida espiritual. Porque um dia essa vida vai passar. E se a gente só pede por essa vida, olha, um dia a gente pode ter alguma surpresa. Porque Deus quer a gente forte espiritualmente. Não que seja errado orar pelas coisas materiais. Mas a gente deve colocar mais ênfase na vida espiritual. Foco, vigilância. Outro fator que esse versículo também ensina é um coração cheio de gratidão. Não precisa responder quantos por cento da sua oração é gratidão. Compara gratidão com pedido. Não é? Não precisa responder, só pensa você. Né? Então a gente precisa também preencher as nossas orações com gratidão. Paulo, ele repete essa ideia em várias cartas que ele escreve. Em 1 Tessalonicenses, o Westerman leu, orai sem cessar. O versículo posterior, versículo 18, diz, em tudo, dai graças. Em tudo. Não só em algumas coisas. Não só quando você está bem de saúde. Não só quando você tem um emprego, quando você está ganhando bem. Em tudo dai graças. Se você está passando por tribulações, Deus, obrigado, porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Se você perdeu o serviço, obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe, o Senhor cuida de mim. Não é? Se você está doente, ó Deus, o Senhor cuida de mim. Não é? O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor vai guardar a minha vida e vai me levar salvo para o céu. É isso que importa. Né? E enquanto isso, me ajuda a crescer espiritualmente. E a lidar com essas dificuldades do dia a dia. Me ajuda a aprender. Precisamos. Esse outro versículo. Efésios também 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Não é? Precisamos de um coração que se sacrifique para falar com Deus. Perseverar na oração. Olha, sacrificar é às vezes deixar o conforto do seu lar e vir reunir com os irmãos aqui na quarta-feira e orar. Talvez pode ser um grande sacrifício para você. Para outros talvez nem seja muito sacrifício. Não é? Mas é uma escolha. É uma decisão. Não é? Perseverar na oração é pegar na mão da esposa e falar, hoje nós vamos orar. Vamos. Hoje nós vamos orar. Né? Vamos orar junto. É pegar na mão do marido e falar, nós vamos orar. Chamar os filhos. Vamos orar. Né? Vamos agradecer a Deus pela saúde que Deus nos deu, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus porque temos o que comer. Né? Vamos agradecer a Deus. É sair da sua casa, ir na casa de um outro irmão. Gente, precisamos formar esse hábito. Igreja. A gente se preocupa muito com as aparências. Mulheres, não faz isso, irmãs queridas. Mas minha casa está bagunçada e tal. Vamos orar. Mas depois a irmã vai falar. Se ela falar, é pecado dela. Ela vai se ver com Deus depois. Né? Não tem que falar. Tem que orar. Mas eu não tenho dinheiro para servir. Não tem jantar melhor do que uma oração. Nem precisa disso. Não precisa vencer essas coisas que nos impedem de chegar lá. Né? Vamos fazer isso. Sacrifício. Por último, a igreja comigo em Lucas 18. Lucas 18. Versículo 1. Vamos ler juntos? Se você tem a mesma tradução que eu, tá? Disse-lhes Jesus
uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Olha, eu vou enfatizar aqui o finalzinho, ó. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então Jesus contou uma parábola, né? Sobre o dever, não é uma opção. A Bíblia fala que nós temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Esse trecho também é encontrado com os seguintes dizeres: deveriam orar sempre, sem desanimar. Deveriam orar sempre e nunca desanimar, ou nunca desfalecer, esmorecer. O texto destaca a importância da continuidade, da persistência. Mesmo quando Deus se mantiver em silêncio, continua orando. Para a glória de Deus e pela graça de Deus, essa semana foi enterrado o nosso irmão amado Alaor Gomes de Souza. A sua esposa também falecida, Dona Teresa, orou pela conversão desse irmão. 17 anos. E não desistiu de orar pela salvação dele. E pela graça de Deus e a misericórdia dele, ele se converteu. E hoje os dois estão juntos na glória com Deus. Amém. A gente tem que persistir. Ah, mas Deus parece que me responde. Continue orando. Continue orando. Não podemos desanimar. Não podemos desfalecer, esmorecer. Não podemos parar de orar. Não podemos nos cansar de orar, irmãos. Quantas pessoas perseveraram em oração e receberam de Deus seus pedidos? Vou lembrar de 2 versículos aqui, olha só. Você lembra da história da mulher Ciro-Fenícia, que clamou a Jesus por sua filha? E Jesus atendeu o pedido dela. Marcos capítulo 7. Não é? Você se lembra do centurião romano, de Lucas 7, que pediu, não foi nem pelo filho dele, pediu pelo servo dele. E esse homem foi tão humilde, ele falou: Jesus, não precisa chegar na minha casa não, porque eu sou indigno de que o Senhor entre em minha casa. Só manda daí, porque eu sei que o Senhor tem poder, a sua palavra tem poder. E ele foi atendido. Quantas irmãs, como essa que eu citei e várias outras, não tiveram os seus esposos convertidos depois de um tempo de oração? Ou mulheres que eram consideradas estéreis puderam dar à luz filhos? Ou alguém com uma doença fatal e que foi curado por Deus? A gente tem visto isso acontecer, irmãos, no nosso meio, muitas vezes, Deus fazendo maravilhas através da oração. Ouvindo as nossas orações, atendendo as nossas orações. A nossa oração não nos cura. Quem nos cura é Deus, é o poder de Deus. Mas Ele, pela sua misericórdia, ouve e atende as nossas orações. Essa história, essa parábola contada por Jesus, é de uma viúva que importunava, chateava o juiz da cidade para julgar a sua causa. E ela bateu tanto na porta desse juiz que o juiz foi atender a causa dela. E Jesus, o próprio Deus, está ensinando: gente, bate na porta que Deus vai ouvir. Está muito claro que Jesus está querendo ensinar. Continua batendo na porta que Deus vai ouvir. Precisamos de um coração que persevere em falar com Deus. Necessitamos perseverar em oração para crescermos em comunhão com Deus. Não sei se você notou, mas nesse banner, nessa imagem, nós temos algumas figuras. E dentre elas nós temos um homem de joelhos ali em oração. Porque oração é comunhão com Deus. Assim como nós temos uma Bíblia. E a Bíblia, a palavra de Deus, também é comunhão com Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você está ouvindo de Deus. Quando você se põe em oração, você está falando com Deus.
Tudo isso é comunhão com Deus. Então, se você quer ter mais comunhão com Deus, você precisa perseverar em oração. Nós precisamos perseverar em oração. Precisamos de um coração que tenha prazer em falar com Deus. Precisamos de um coração que se sacrifique para falar com Deus. E precisamos de um coração que persevere em falar com Deus. Eu quero fazer uma aplicação. Talvez você está aqui e ainda não se entregou a Deus. Eu comecei a falar isso antes. Eu preciso te dizer uma verdade da palavra de Deus. Se você ainda... Presta atenção no que a palavra de Deus diz. Eu vou ler o versículo, tá? Mas a palavra de Deus ensina que se você ainda não se entregou a Deus, as suas orações não são ouvidas por Deus. Não são atendidas por Deus. Porque tem algo que separa as suas orações de Deus. Abre comigo a Bíblia em Isaías, capítulo 59. Eu vou ler os versículos 1 e 2 de Isaías 59. Isaías, versículo 59. Capítulo 59, perdão. Versículos 1 e 2. O povo de Israel estava vivendo uma época difícil. E eles estavam buscando a Deus. Mas eles não obtiveram na época resposta. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Às vezes a gente pensa isso, né? Deus sumiu, Deus foi embora, Deus me abandonou, Deus recolheu as mãos, Ele não quer me atender. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus não me escuta mais. Mas, versículo 2, mas as vossas iniquidades, isso são pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus, existe um muro de separação, e se chama pecado. Por isso, Deus não ouve a sua oração. Não que Ele não seja capaz de ouvir a sua oração, se você não se converteu. Mas o pecado te afasta de Deus. Por isso eu quero te convidar a render a sua vida nas mãos do Senhor Jesus essa noite. Porque se você se entregar nas mãos do Senhor Jesus essa noite, esse muro de pecado, ele vai desabar. Não haverá mais separação. A palavra de Deus diz em Atos: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3,19 diz isso. Não basta você abrir seu coração numa oração sincera e falar: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero te pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero que o Senhor cancele os meus pecados. Eu quero que essa barreira, que essa muralha seja derrubada. E que o Senhor me dê a oportunidade de viver para o Senhor. Eu creio que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados e para me dar uma nova vida. E aí então essa barreira vai cair. E Deus vai passar a ouvir os seus pecados. Porque então não haverá mais essa barreira do pecado, como diz aqui em Isaías 59. Então eu quero orar por você. Eu quero te desafiar a orar também comigo. Querido Deus, eu quero pedir, Deus, eu não conheço os corações, mas eu quero pedir por aqueles que estão aqui, Deus, e porventura ainda não renderam suas vidas nas tuas mãos. Eu quero pedir que a mensagem da tua palavra, no poder do teu Espírito, possa transformar essas vidas nessa noite, Pai. Deus, que possa trazer a esses corações o arrependimento necessário de seus pecados.
a tristeza, Deus, a contrição por uma vida distante do Senhor, por uma vida, Deus, que não consegue se aproximar do Senhor, por mais que se esforce, por uma vida, Deus, que não pode falar contigo por causa dos seus pecados, querido Deus. Eu quero te pedir que o Senhor produza, Deus, nesses corações o arrependimento, que o Senhor traga fé. Deus, que essas pessoas possam crer no Senhor Jesus nessa noite e entregarem suas vidas nas tuas mãos, Pai, para que seus pecados sejam cancelados, para que a muralha seja derrubada e o acesso seja permitido à tua presença neste momento, querido Deus. Em nome de Jesus.